os alienígenas existem, onde eles estão? Será que somos raros? Somos os únicos? Será que os alienígenas estão a caminho? Se autodestruíram? Não querem conversar com a gente? Ou simplesmente não existem? No primeiro episódio, nós fizemos uma estimativa da probabilidade da existência de civilizações alienígenas aqui na nossa galáxia e estimamos quantos alienígenas poderiam existir. Se você tem curiosidade de ver esse episódio, eu vou deixar a playlist da série sobre os alienígenas no final desse vídeo. Mas a questão é, se as nossas estimativas estiverem corretas, a vida prosperou não só aqui na Terra, mas em todos os planetas em que tenham condições para que isso aconteça. E civilizações como a nossa podem estar por aí. Talvez uma a cada 1000 estrelas que nós vemos no céu à noite pode ter um planeta que é o lar de uma civilização como a nossa. Movidos por essa ideia, o SETI, que é o Programa de Busca por Vida Extraterrestre Inteligente, tem buscado esses seres há décadas e até agora nada. Vocês devem imaginar que isso já é um paradoxo, certo? Afinal, como é que podem existir tantos alienígenas na nossa galáxia, mas ao mesmo tempo a gente não ter sequer uma evidência da existência deles? Pelo contrário, a nossa galáxia parece misteriosamente silenciosa. Até que chegou o dia que Enrico Fermi teve o seguinte raciocínio: onde eles estão? Uma pergunta simples que causaria grandes problemas. Essa pergunta ficou conhecida como o paradoxo de Fermi. E ela é uma insinuação de que se existem civilizações alienígenas na nossa galáxia, nós já deveríamos ter encontrado elas. E como isso nunca aconteceu, já seria uma evidência suficientemente forte de que na verdade elas não existem, ou que deveria existir uma explicação muito especial para isso. Para entender um pouquinho melhor o raciocínio de Fermi, vamos pensar na seguinte situação. Imagine que uma civilização avançada surge no passado da nossa galáxia. E como é o curso natural de uma civilização como essa, em algum momento ela começa a se perguntar: estou sozinho no universo? E então, ela começa a se aventurar no espaço e visitar cada sistema solar da galáxia em busca de respostas. Ou, quem sabe, iniciar um processo de colonização da galáxia. Para isso, essa civilização se equipa com uma espaçonave que é capaz de viajar a 1% da velocidade da luz, o que permitiria ela percorrer uma distância de 3.000 km a cada segundo. Ao longo do caminho, ela para reabastecer, fazer alguns aliados e até fica por um tempo. Poderia levar de 10 a 30 milhões de anos para visitar cada sistema solar da nossa galáxia. Pode até parecer muito tempo, mas se a gente pensar que a nossa galáxia tem 10 bilhões de anos de idade, isso seria apenas uma fraçãozinha desse tempo, o que torna essa ideia perfeitamente possível. O ponto aqui é o seguinte: se a vida é tão comum como ela poderia ser, então, a essa altura, alguma civilização já teria nos encontrado, ou a gente teria encontrado elas, ou então uma civilização muito mais avançada do que a gente já teria colonizado totalmente a nossa galáxia. E não é isso que a gente vê por aqui. Apesar da pergunta de Fermi fazer total sentido, eu acho que a gente não deveria deixar de acreditar na existência das civilizações alienígenas. Afinal, como já diria o grande Carl Sagan, a ausência de evidência não significa evidência de ausência. Dizer que essas civilizações simplesmente não existem é o suficiente para a gente parar de procurar por elas e desistir de tudo. Por isso, antes da gente tomar atitudes muito radicais, vamos pensar em algumas soluções para o paradoxo de Fermi. Existe um monte de soluções, mas a gente vai falar de algumas delas aqui. Primeiro, vamos pensar nas civilizações emergentes, como a nossa, que atingiram a fase comunicativa há pouco tempo. Civilizações desse tipo estariam no início da sua tecnologia, o que implica que elas não poderiam colonizar a galáxia, mas apenas mandar sinais da sua existência. Só que percebam uma coisa muito importante: as enormes distâncias que existem no nosso universo, até mesmo aqui na nossa galáxia, são um grande problema nesse contexto. As nossas comunicações viajam na velocidade da luz. O que isso quer dizer? Quer dizer que, apesar de serem muito rápidas, elas também são limitadas. A luz viaja a 300 mil km por segundo. E o quão rápido é essa velocidade? Bom, se você quisesse dar uma volta ao redor da Terra nessa velocidade, você conseguiria dar 7 voltas em apenas 1 segundo. E isso é realmente muito rápido.
Mas as distâncias no universo são tão grandes que, mesmo sendo muito rápida para as nossas aventuras humanas, a velocidade da luz é relativamente lenta para as aventuras espaciais. As aventuras espaciais são tão longas que, para poder medir as suas distâncias, nós não podemos recorrer ao famoso quilômetros, porque ele não seria suficiente. Para isso, nós usamos a unidade de medida chamada anos-luz. Um ano-luz, por exemplo, seria a distância que a luz percorre em um ano. Um ano-luz equivale mais ou menos a 9,5 trilhões de quilômetros, ou esse número grandão que vocês estão vendo aí. Agora, vamos pensar em como isso influencia nas nossas tentativas de comunicação extraterrestre. A estrela mais próxima do nosso sistema solar está a aproximadamente 4 anos-luz de distância, o que significa que uma comunicação demoraria 4 anos para chegar até nós, vinda de lá. Tudo bem, 4 anos é um tempo relativamente aceitável. Mas, e se esse alienígena estivesse do outro lado da nossa galáxia, a 100 mil anos-luz de distância? Seriam 200 mil anos para estabelecer uma simples e única comunicação. Isso significa que se eles enviassem a mensagem hoje, quando ela chegasse aqui, pode ser que a nossa civilização nem existisse mais. Ou se eles mandassem muito antes, pode ser que quando a mensagem chegasse aqui, nós não tivéssemos tecnologia para poder captar essa mensagem. Ou seja, a comunicação teria que ser muito específica, em um tempo em que ambas as civilizações estão vivas e têm tecnologia para mandar e para receber sinais através do espaço. Para entender melhor essas implicações, vamos mudar de perspectiva. O que aconteceria se uma civilização alienígena estivesse procurando por nós no espaço? Como eles nos veriam no meio de toda essa imensidão? Uma das maneiras da nossa presença ser percebida no espaço é por meio das nossas emissões de rádio cotidianas. As estações de rádio que podem emitir sinais da nossa existência no espaço existem há aproximadamente 100 anos. Um sinal de rádio que saiu do nosso planeta há 100 anos atrás está a uma distância de 100 anos-luz de nós agora, cobrindo um diâmetro de 200 anos-luz. Acontece que 200 anos-luz é apenas uma pequena fração de todo o tamanho da nossa galáxia. Isso quer dizer que se uma civilização alienígena estiver nos procurando fora desse alcance, provavelmente ela não nos encontrará. Então, respondendo à pergunta sobre como elas nos veriam nessa imensidão, bom, aparentemente nós somos imperceptíveis no universo. Mas digamos que essa dificuldade de comunicação não fosse um problema. Quais outros aspectos nós poderíamos pensar? A próxima solução é o que nós chamamos de o grande filtro. Esse filtro funciona como se fossem várias barreiras que são tão difíceis de serem ultrapassadas que quase nenhuma civilização conseguiria ultrapassar todas elas. Vamos analisar os possíveis cenários para essa solução? O primeiro cenário é que nós somos raros, e o grande filtro, na verdade, é o próprio surgimento e evolução da vida. Nesse caso, nós já teríamos passado pelo grande filtro e seríamos, de fato, a única civilização avançada que existe no universo. O segundo cenário é que nós somos os primeiros, ou seja, pela primeira vez na história do universo, houve um lugar propício para o surgimento e evolução da vida. E pode ser que em algum momento outras civilizações surjam também. E nesse caso, nós seríamos a civilização pioneira, o que destacaria mais ainda a nossa responsabilidade como civilização. Agora, o último cenário é talvez o mais preocupante de todos para nós. Nesse caso, o grande filtro ainda está por vir. De repente, ele seja as mudanças climáticas ou até mesmo guerras com armas nucleares. Ou quem sabe a própria tecnologia, que acaba criando novas barreiras para a evolução de uma civilização avançada. Será que nós conseguiríamos vencer essa barreira? Será que outras civilizações como a nós existiram e foram incapazes de ultrapassar essa barreira? Será que dominar a tecnologia implica necessariamente em autodestruição? Ainda não sabemos as respostas para essas perguntas, mas a grande questão que fica é: será que nós já passamos pelo grande filtro ou ainda vamos passar? Agora vamos levantar um outro cenário especulativo. Digamos que outras civilizações consigam se comunicar com a gente e também conseguiram superar o grande filtro. Quais outras questões poderiam impedir elas de se comunicar com a gente ou de aparecer por aqui? Bom,
Nesse caso, pode ser que elas simplesmente não estejam interessadas em colonizar a galáxia e também não estejam interessadas em comunicações extraterrestres. Mas pode ser que elas estejam apenas no momento que querem focar no desenvolvimento de tecnologias para otimizar os recursos do seu planeta. Pode ser também que existam civilizações que são tão avançadas tecnologicamente que nós não conseguiríamos nem reconhecer elas ou nos comunicar com elas. E se fossem, por exemplo, seres multidimensionais? Aliás, se a gente encontrasse outras civilizações por aí, como elas seriam? Como se pareceriam? O que você acha? Comenta aqui embaixo para eu saber. Se você quer discutir um pouquinho sobre como elas se pareceriam ou o que pode estar nos esperando no universo, não perca o próximo episódio desta série sobre os aliens. Se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado quando ela for lançada. Não esqueça de deixar o seu like, se você gostou do vídeo, é claro. E se você quiser compartilhar também com alguém que goste dos alienígenas. Obrigada e até o próximo episódio.